é o Evangelho segundo Jesus, segundo aquele que não veio para destruir as almas humanas, mas para salvá-las, segundo aquele que não se contenta com palavras, mas com frutos. E hoje eu leio em Mateus, no capítulo 21, do verso 28 ao verso 32. Mateus 21, de 28 a 32. Palavras de Jesus, ele fazendo uma pergunta, uma conversa provocativa dele. E o contexto nos diz que a conversa é com os religiosos. Eu tenho detalhadamente todas essas conversas nesses dois livros aqui, Caminho do Discípulo 5 e 6, chamados Perguntas Cretinas, Respostas Divinas. Então hoje, dizendo a você que o ambiente dessa conversa era com religiosos, em assim dizendo, eu quero que você, tomando posse dessa consciência histórica, desse contexto, perceba a continuidade do diálogo. Eles vinham fazendo perguntas cretinas a Jesus. E Jesus lhes vinha dando respostas divinas. E aí Jesus muda, faz uma engenharia reversa e ao invés de esperar a próxima pergunta deles, é Jesus quem questiona. E diz: que vos parece? Agora é minha vez, me respondam. Vocês religiosos que me interpelam o dia inteiro, tudo que eu faço é escândalo, tudo que eu digo é um susto. A minha palavra é uma provocação permanente aos sentidos embotados, engessados, endurecidos de vocês. Então agora me respondam. Que vos parece? Um homem tinha 2 filhos. Chegando-se ao primeiro, disse: filho, vai hoje trabalhar na nossa vinha, na vinha da família. E ele respondeu: sim, senhor. Porém não foi. Disse sim ao pai, mas não foi, não saiu do lugar, ou foi fazer o que bem entendeu fazer. Dirigindo-se ao segundo filho, disse-lhe a mesma coisa: filho, vai hoje trabalhar na vinha. Esse vai hoje determina que não era nem uma tarefa cotidiana. Era uma convocação sazonal, específica, para aquele dia, para um déficit funcional na vinha, na vinícola. Estavam precisando de uma ajuda adicional. Por isso é que ele diz: vai hoje. Ele não está nem dizendo vai todo dia, daqui para frente você vai o tempo todo. Não, era uma ajuda esporádica. Vai hoje. Disse isso ao primeiro e ele disse: ah, sim, pai, claro, eu vou hoje. Me espera lá. E não apareceu. Ele disse a mesma coisa ao segundo: vai hoje, só hoje, trabalhar na vinha. E esse segundo disse algo totalmente diferente. Ele disse: não quero, não estou afim, não vou não. Ah, eu tenho mais o que fazer, mas não vou de jeito nenhum. Depois que o pai se retirou, ele parou, pensou, ponderou, refletiu, se angustiou com o seu capricho, com a sua idiotice, com a sua falta de solidariedade, com o seu desamor, entristeceu-se pela falta de simpatia para com o pai que deles cuidava todo dia e não apenas esporadicamente. Refletiu que ele só estava vivo
porque durante anos e anos e anos eles foram objeto de um cuidado ininterrupto e cotidiano por parte desse pai que agora pede um favor hoje. E tendo pensado isso, tendo tido esse arrependimento, essa metanoia, essa mudança de mente, de pensamento, de valor, de significado, de compreensão, foi. Aí Jesus pergunta, é a vez de Jesus perguntar aos cretinos, qual dos dois fez a vontade do Pai? Qual dos dois fez a vontade do Pai? A vontade do Pai é medida por palavras? Sim, papai. Aleluia, papai. Glória a Deus, papai. Como é que a vontade de Deus é medida por Deus? Na sua realização na vida humana. É através de cultos, de gestuais, de palavrórios, de elogios celestiais, de vigílias ininterruptas, de canções que exaltam a Deus e não realizam o fruto da vontade de Deus na vida humana. E o fruto da vontade de Deus na vida humana é através da fé que atua pelo amor. E é através da fé que se manifesta como obediência aos mandamentos. E os mandamentos de Deus em Cristo, no Evangelho, não são penosos. Não são os de Moisés. Não é uma lista de obrigações que vão de fimose a qualquer outra coisa. Não. O mandamento é amor. É o que quereis que os homens vos façam, fazei vós primeiro a eles. O mandamento é, assim como eu vos amei e me dei por vocês, assim também amem uns aos outros. O mandamento é esse. Se vocês se amarem, então esse é o único testemunho verdadeiro de que vocês creem em mim e de que eu ressuscitei, porque só um Deus vivo no mundo mal faz pessoas amarem-se genuína e verdadeiramente umas às outras. Esse é o mandamento. E Jesus então pergunta, qual desses dois fez a vontade do meu Pai? Ou qual deles fez a vontade do Pai deles? Mas eles, pensativos, responderam, acho que o segundo, né? O que disse, não quero, não vou, não gosto, não frequento a vinha, tenho nada a ver com isso, detesto aquele pessoal lá, mas depois pensou em todo amor, todo cuidado, e se sentiu constrangido pelo amor do Pai, pelo cuidado do Pai, e mesmo sem gostar da tarefa, levantou-se e foi praticá-la. E foi encontrado pelo Pai com a mão no arado, tratando daquilo que era a necessidade do dia, fazendo o que tinha que ser feito, mesmo que eles não fossem carregados de palavras de elogios, contrariamente ao primeiro, que eram os reis do elogio, os reis do louvor, mas que não se levantavam para a prática simples, amorosa, cuidadosa, singela e grata da vontade de Deus, que era, faz isso por mim hoje. E não era só por mim, a vinha era deles, era da família, faz isso por nós hoje. E esses religiosos tiveram que admitir que a vontade de Deus não é um monte de confissões, de declarações, de acordos ortodoxos
que a vontade de Deus não era construída pela falastronice religiosa, que a vontade de Deus não decorria da canseira, da repetição de palavras de obediência que não ganhavam jamais concreção, efetividade, objetividade obediente. Eles tiveram que dizer, foi o segundo que obedeceu, em cuja boca não se encontrava nenhuma palavra especial de agrado e obediência, mas em cuja vida tinha que se verificar o resultado efetivo de ter realizado o que dele foi pedido. Essa é a coisa mais difícil que existe para a religião dos moralistas, dos fanáticos, dos legalistas, dos cheios de juízo, dos que têm essa capacidade enorme de separar o joio do trigo, dos que carregam a pretensão de saberem-se melhores do que os outros. Pouca coisa é mais desagradável para eles do que a declaração de Jesus de que a escatologia do reino de Deus, a revelação final de todas as coisas, vai mostrar que para Deus, quem fez a vontade dele é apenas aquele que a realiza. Não é aquele que a confessa, que a declara, que a escreve, que a decora, que a grita, que a anuncia, mas que não a pratica. A vontade de Deus é para ser praticada, assim como a palavra de Deus é para ser encarnada. Assim como Jesus encarnou a palavra, assim a palavra ensinada é para ser praticada. E quem faz a vontade de Deus é quem é encontrado no ato da prática, quem é flagrado na prática, na obediência à palavra. Não porque tem a boca cheia de declarações, mas porque a mente sofre transformações subjetivas que colocam o indivíduo no caminho simples da obediência. Esses que são ativados pela reflexão e colocados na vereda da prática simples do amor de Deus, que, como João disse, não tem nada a ver com essa falastrice improdutiva. João diz: filhinhos, não ameis de palavras, mas ameis de fato e de verdade. Ameis pela prática e manifestação das boas obras, fruto do amor, da alegria, da paz, da bondade, da longanimidade, da mansidão, da lealdade, do domínio próprio. Qual desses fez a vontade do Pai? E a religião, constrangida, teve que dizer que não tinha sido gente do seu ambiente confessional que vivia dizendo: sim, papai, aleluia, papai, louvado seja o teu nome, paizinho. E não faziam coisa nenhuma, mas ao contrário, que a vontade de Deus estava sendo feita por aqueles que estavam gritando: eu não quero, eu não gosto, é insuportável. Mas depois eram encontrados segurando a mão no arado, lavrando a terra e fazendo aquilo que era a vontade de Deus para a vida deles. Então olha só o que Jesus disse. Declarou-lhes Jesus: em verdade vos digo. Cara, presta atenção nisso, para ver se a tua ficha cai eternamente, não é possível. Em verdade eu vos digo que publicanos, que eram pessoas que se vendiam para o Império Romano, que cobravam os impostos dos seus concidadãos judeus e que, portanto, eram odiados de norte a sul do território de Israel, porque eram judeus trabalhando para os romanos, eram vítimas de preconceito religioso, de preconceito ideológico, de todo tipo de preconceito. E moral e ético também, porque a maioria desses publicanos colocavam um overpricing em cima da taxa, do imposto,
um adicional, um ágio de conforto pessoal, alguns mais, outros menos. Mas o fato é que quem quer que fosse publicano, que ganhasse a vida através dessa prática, tinha que carregar o karma de um preconceito horroroso. Era uma espécie de leproso social, o publicano. Em verdade eu vos digo, Jesus tinha esse dom de escandalizar. É que a nossa alienação não percebe o tamanho do escândalo que ele provocava. Aí tem gente que vem e me diz, Caio, eu gosto quando você prega sem escandalizar. Não tem como pregar o evangelho sem escandalizar. O evangelho é escândalo. Ele é a antítese da natureza predadora dos humanos. Ele é a antítese do legalismo, do juízo, da acepção de pessoas, do supremacismo, do racismo. Ele é a antítese disso tudo, você não percebeu ainda? Quem foi o demônio que te enganou? Te fazendo pensar que o evangelho se coaduna com alguma forma de juízo e supremacismo no planeta. Ao contrário, o evangelho é escândalo. Paulo diz, para os judeus ele é escândalo, para os gregos filosóficos é loucura, mas ele é escândalo. E foi Simeão quem disse a Maria, mãe de Jesus, esse menino veio ao mundo para ser objeto de escândalo. Escândalo. O evangelho que não gera escândalo, o escândalo do amor, o escândalo do perdão, o escândalo do bem e o escândalo da inversão de valores e de significados não é evangelho. É falso evangelho. Em verdade eu vos digo que publicanos inaceitáveis nas rodas dos santarados e meretrizes que são objeto de tesão furtivo, mas declaradas como sendo perdidas por esses em cujo coração a maldade habitava, coberta por uma máscara de fantasia de santidade. Jesus disse, em verdade eu vos digo que esses publicanos e essas meretrizes vos precedem. Vos precedem no reino dos céus. Eles são os irmãos número 2. Eles são aqueles para quem o pai chega e diz, filho, vai trabalhar hoje na vinha. E eles dizem, não, não gosto, não quero, não vou, não tenho nada a ver com isso, ninguém vai me fazer realizar tal coisa. Mas enquanto isso, eles têm também mente, coração, discernimento. A prostituta é grata pela sobrevivência. O publicano, com toda a sua venalidade, carrega ainda um temor de Deus que frequentemente não se encontra na alma do religioso que se acostumou a essa vida santarada, hipócrita, mentirosa, porque os verdadeiros ateus são aqueles que abundam nos templos, elogiando a Deus, dizendo, paizinho, Abba Pai, sou do ministério de louvor, prego o evangelho, mas o evangelho não se transforma em prática nas suas vidas, nos seus relacionamentos, no seu cotidiano, nas suas relações conjugais, no seu modo de tratar os filhos, as pessoas, os estranhos, muito menos os inimigos e os adversários. Não há evangelho na vida deles. Eles gostam das aparências, eles gostam dos primeiros lugares, eles gostam da fama, eles gostam da santarice, eles gostam da doença das aparências, eles são os reis do exemplo, eles vivem de acenos, mas não estendem a mão para levantar ninguém, para ajudar em nada. E até quando eles colaboram, eles fazem isso com uma visibilidade tão grande para que
os outros percebam que eles são superiores até na ajuda que dão, e dão apenas dentro desse ciclo que volta como glória para eles mesmos. Aí moram os grandes ateus. É aí que existem esses que não têm temor de Deus. São esses aqueles que louvam a Deus contra Deus e contra a vida. Em relação aos quais Jesus traz as suas profecias mais veementes, as suas palavras mais cáusticas. Ele diz: em verdade vos digo, que esses que vocês desprezam, os hereges da vida de vocês, os marginais das existências, dos homens de bem que vocês são, esses vos precedem no reino dos céus. O reino dos céus não é como o reino dos homens. Jesus disse que aquilo, está aqui em Lucas, aquilo que diante dos homens é elevado é abominação diante de Deus. No reino de Deus as ordens estão invertidas. Os menores são os maiores são os menores ou nem são. No reino de Deus as aparências são reveladas como distorções e os anonimatos aparecem como expressões das mais belas dádivas e devoções de santidade. No reino de Deus, o sacerdote e o levita se desviam daquele que está caído no caminho, e o samaritano herege é aquele que trata e que transforma aquele momento de angústia do próximo num culto a Deus, trazendo a libação do azeite e do vinho e dando prosseguimento à vontade de Deus até ao fim, cuidando dele, para que Jesus ao final diga a mais um religioso: vai tu, que queres saber quem é o teu próximo, e faz o mesmo, segue o samaritano e tu vais estar em boa companhia. Ele não tem a doutrina certa, mas ele tem a prática da verdade, segundo Deus. Em verdade vos digo que publicanos, que prostitutas, meretrizes estão lá na frente. E vocês agradeçam a Deus se estiverem na rabeira. Porque tem gente que nem na rabeira vai estar, vai cair para fora. Ah, quando o bonde da eternidade parte. Tem muita gente que pensava que ia de primeira classe e não chega nem mesmo a ver a partida desse trem celestial. Aí Jesus ilustra historicamente naquele momento o que ele está dizendo. Porque veio João Batista até vocês, ensinando o caminho da justiça, do arrependimento, da verdade, da metanoia, da transformação de mente e de vida, e não acreditastes nele. O desprezastes. Ao passo que, enquanto isso, muitos publicanos e muitas meretrizes creram, se arrependeram, silenciosamente mudaram de vida, não soltaram foguetes, não fizeram um réveillon da conversão, simplesmente foram transformados e andaram silenciosamente o caminho de uma nova obediência, como aqueles magos que vieram do Oriente voltaram por outro caminho. Vós, porém, e o que ele disse a eles é o que ele está dizendo a nós agora aqui, a todo aquele que é assim. Esses primeiros filhos, esses primogênitos de Deus. Oh, paizinho, eu vou, aleluia, glória a Deus. O que a vontade de Deus é comigo mesmo. Mentiroso. Enquanto tem aqueles a quem você abomina, aborrece, hereges, nojentos, não me toquem, a presença deles nos contamina.
Mas Jesus diz, eles vos precedem no reino dos céus. Porque sem nenhuma fanfarrice, sob arrependimento, eles acabam sendo encontrados, fazendo a vontade de Deus, enquanto vocês gastam saliva, cultuando a um Deus que não ouve vocês, que não sabe quem vocês são. Não adianta dizer Senhor, Senhor, ele vai dizer eu não sei quem vocês são. Não adianta você dizer como em Lucas 13 se diz, tu ensinavas nas nossas ruas, nós comíamos do teu pão. Ele vai dizer, eu nunca vos conheci. Não adianta dizer, eu profetizava, eu expulsava demônios, eu realizava milagres. Ele vai dizer, eu nunca vi vocês, nem mais gordos, nem mais magros. Não os conheço. Vós, porém, mesmo vendo isto, vós, porém, mesmo ouvindo o que eu estou dizendo, e eu não estou dizendo nada, não tem demônio, e nem tem anjo, e nem tem homem, e não tem teólogo, e não tem ninguém com o poder de me contraditar em relação ao fato de que eu esteja ou não esteja dizendo a palavra de Jesus. É a palavra de Jesus. Você pode até se levantar e dizer, eu não creio. Aí é outra história. Mas dizer que eu estou falsificando o evangelho, não. Eu enfio o dedo na tua goela, seu hipócrita mentiroso, porque você sabe que o que Jesus está dizendo é o que eu estou repetindo. E o que eu estou repetindo é o que Jesus está dizendo. Sabe ou não sabe? Vós, porém, mesmo ouvindo, vendo e sabendo disto, não vos arrependestes, afinal, para crerdes no Evangelho, para crerdes na palavra. Você quer o quê? Que eu acrescente alguma coisa a mais? Ah, não precisa. Não precisa. Você faça esforço para fazer isso descer goela abaixo. Porque esse é o evangelho puro, simples, implacavelmente verdadeiro, esfregado na cara da mentira e da hipocrisia dos que se sentem reis do juízo, reis do exemplo, e que de fato são os reis da mentira, do engano, do faz de conta, do louvor que não chega diante de Deus como um aroma suave. É um louvor que chega diante dos céus como um peido horroroso. Eles não oferecem incenso, são peidorreiros espirituais, colocando para fora todos os gases dos seus fedores intestinais e chamam isso de culto a Deus. Desculpem eu ter sido tão picturing, desculpem eu ter sido tão odorífico na minha descrição, mas essa é que é a verdade. É assim que os profetas tratam a mesma coisa, com as mesmas palavras e com as mesmas expressões. Eu sou um mero repetidor da verdade, com os contrastes e com os choques que ela merece quando é apresentada a quem é empedernido, duro, impenetrável pela simplicidade do Evangelho. Não gostou? Vá dormir com esse barulho. Gostou? É hora de se arrepender. É hora de aparecer na vinha. É hora de parar de ficar com palavras na pretensão de substituírem a prática simples do amor de Deus, sabendo que Deus só aceita amor no próximo. Não dá para eu amar a Deus a quem eu não vejo se eu não amar o meu próximo a quem eu vejo, ou mesmo o meu inimigo, aonde o amor de Deus atinge a sua sublimidade maior. Eu não preciso gostar do meu inimigo, mas eu tenho que amá-lo e orar por ele, e pedir misericórdia a ele, e pedir o socorro de Deus para a vida dele.
E se eu não fizesse assim com os meus adversários, com os que me odeiam e me perseguem, eu estaria mentindo o evangelho para você aqui. Mas diante de Deus, eu oro por eles, eu peço a graça de Deus sobre eles, eu os perdoo, eu os abençoo e eu peço que todos eles se convertam e apareçam na vinha do nosso Pai. Todos eles. Essa é a minha vontade. Enquanto isso, o meu coração é carregado de esperança diária por aqueles que dizem eu não quero. Eu não dou a mínima para os que dizem eu não quero. Eu dou um tapinha na perna, dou um beijinho na testa, olho para ele e digo na minha mente, ô meu querido, minha querida, eu vou te encontrar lá na vinha. É só uma questão de tempo. Eu conheço essa natureza que se pretende rebelada, hostil, mas que está ávida e desejosíssima de parar de brigar contra Deus e se apresentar para ajudar na tarefa de hoje na vinha do Senhor. Senhor Jesus, eu peço que o Teu Espírito faça o Evangelho ser compreendido, ser entendido, que as resistências malignas a ele sejam quebradas, rasgadas, arrebentadas, estouradas pela Tua graça e que essa Tua palavra seja ativada como consciência, como arrependimento, como vida, como processo transformador na vida de cada pessoa, a começar de mim. É o que eu te peço agora. Eu sei que Tu estás fazendo isso, eu sei, Senhor, que tudo isso tem o poder do convencimento irresistível da verdade de Deus. Em nome de Jesus. Amém e amém.